Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Estamos em direto do local habitual, que é a Rádio Savana 100.2. Também estamos em direto no Facebook. É um programa que pode ouvir em diferido nesta rádio aos sábados às 12, domingo às 21 horas. Também pode baixar no YouTube e também no nosso site www.savana.co.mz e ver na televisão independente de Moçambique aos domingos, terças e quintas também às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Estamos a começar um programa com a situação a complicar-se do Covid-19. Exatamente. Aliás, sabíamos e sabemos que o Covid vem aí. Provavelmente já está entre nós, uma vez que nos primeiros dias o vírus é assintomático. Significa que as pessoas não têm sintomas e, portanto, com as nossas fronteiras a registarem cada vez mais casos, é normal que isso aconteça. A surpresa é que ainda não tivemos nenhum caso declarado, o que é bom, mas não nos iludamos, temos que nos preparar para o pior e esperar que o melhor aconteça. E também numa semana em que perdemos o Dr. Jorge Arroz. Foi uma perda muito grande. É o tipo de comentários, se há uma hierarquia em termos de viver e morrer, o Dr. Arroz não era daqueles que estava na primeira linha. Porquê? Porque é jovem, porque está na flor da vida, teoricamente tinha tanto ainda para viver e tinha tanto ainda para dar este país. Eu penso que houve uma grande comoção neste país pela sua morte, como sempre quando há mortes de jovens. Ainda há 2 semanas morreu uma jovem, se não me engano, bióloga, porque foi fazer uma operação maxilar na África do Sul e morreu na anestesia. Houve igualmente uma grande comoção, exatamente porque se trata de uma jovem. E neste caso, este sentimento de choque, de pesar, também é muito grande. E, por outro lado, por aquilo que representou Jorge Arroz. Ele continua a ser esta bandeira do protesto dos médicos em Moçambique, quando acharam que não deviam continuar a suportar as condições que suportaram. Ele sofreu as consequências desse protesto. Todos os médicos, com licença, que alinharam com Jorge Arroz nesse protesto sofreram consequências. Foi um processo, em muitos dos casos, silencioso, mas houve reformas compulsivas, afastamento de postos de direção, ou seja, até hoje, e a imprensa, em última análise, também tem culpas, não se fez ainda uma investigação e um levantamento exaustivo de todas as vítimas do primeiro levantamento de médicos em Moçambique, esses médicos liderados pelo Dr. Jorge Arroz. Portanto, é com um sentimento de grande pesar que menciono o seu nome e que menciono a sua morte, mas não quero estar aqui a falar em lugares comuns. Ele é uma pessoa que nos inspira muito nesta luta permanente contra a injustiça, contra aquilo que não está bem, e também pela coragem, porque se há um lado que assumimos que os médicos têm este lado, esta face muito humana, porque têm que ser sensíveis aos dramas humanos com que se deparam todos os dias.
por outro lado, não deixa de ser, embora seja um pouco um estereotipo, uma classe mais bem remunerada que muitas outras classes com melhores condições de vida e, portanto, dentro desta classe, Jorge Arrojo resolveu atirar uma pedra ao charco e, por isso, deve ser lembrado. E futuros movimentos reivindicativos, quer sejam movimentos no setor da saúde, como noutros setores deste país, terão como referência incontornável Jorge Arrojo, como nós aqui no jornalismo, vale o que vale. Carlos Cardoso será sempre esta figura icónica no setor. Portanto, foi de facto muito chocante a notícia que recebemos, presumo que foi durante o fim de semana. Muito bem, Fernando Lima, hoje o nosso prato principal, o nosso tema principal será o incontornável Covid-19, mas para já, antes de entrarmos para este tema, vamos ao seu tema de semana, que é a discussão sobre o salário mínimo. Bem, a questão do salário mínimo exatamente prende-se com a questão do coronavírus, ou mais comumente, porque foi assim codificado, o vírus Covid-19. Ora, nós todos os dias estamos a aprender novas coisas sobre estes vírus, estamos a aprender novas coisas no nosso país, na nossa região, em todo o mundo. E, portanto, há uma grande incerteza mundial, há também muitas incertezas em relação ao nosso país, mas temos uma clara certeza que a segunda pandemia, ou a pandemia associada à pandemia do coronavírus, será uma crise económica espetacular. Ora, quando todos os setores fazem contas à vida, como vão pagar salários aos seus trabalhadores, uma grande parte das nossas empresas, a sua caixa, a sua tesouraria não vai para além dos 30 dias, ou seja, paga-se um mês e depois começam-se a fazer as contas como se vai pagar o mês a seguir, como também nas famílias, cada dia é um dia, ou seja, a pessoa sai de manhã para comprar a tampinha de óleo de cozinha, mas no dia seguinte irá de novo ao mercado para comprar a sua tampinha, de óleo, eventualmente um coco, eventualmente uma folha de mandioca ou de abóbora. É este o dia-a-dia das famílias pobres moçambicanas. Então, parece-me meio absurdo que haja uma comissão tripartida composta por sindicatos, pelo Ministério de Trabalho e pelos próprios empregadores, que esteja nesta altura do campeonato, passa a expressão, a discutir o salário mínimo. Qual vai ser esse salário mínimo no meio desta crise de proporções de que ainda nem sequer conhecemos os contornos? Então, é assim, eu penso que é verdade que devemos tentar fazer com que as nossas vidas, dentro das limitações que estamos a viver, prossigam dentro da normalidade possível. Mas há determinadas coisas, nomeadamente a discussão do salário mínimo, que é perfeitamente obsoleta, porque é um exercício de estilo. Porquê que é um exercício de estilo? Porque todos sabemos, inclusivamente as pessoas que sentaram àquela mesa, que nada daquilo que lá foi discutido e nada daquilo que venha a ser discutido nas próximas semanas se aproximará da realidade que vamos ter que enfrentar nos próximos meses. Portanto, eu acho absurdo
que neste momento, e acho que sim, que num momento apropriado se devem discutir salários, inclusivamente que medidas de proteção dos trabalhadores devem ser criadas excepcionalmente no nosso país, mas neste momento estarmos a discutir salários mínimos parece-me um exercício de estilo quase aquilo que se costuma dizer uma discussão sobre o sexo dos anjos. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos ao nosso primeiro tema que elencamos para este programa, é o tema principal, são as novas medidas governamentais. Como já havíamos referenciado anteriormente, ainda não temos nenhum caso em Moçambique, mas o governo reforçou hoje as medidas de prevenção numa comunicação feita nesta tarde pelo Presidente da República. As novas medidas começam a vigorar na próxima segunda-feira, dia 23, com o aumento de casos nos países vizinhos e em vários países do mundo. A Itália agora ultrapassou a China em termos de número de mortes. Claramente Moçambique está em risco iminente. Claro que está em risco iminente e já o dissemos a semana passada, não vai haver nenhum milagre, ou seja, Moçambique não é uma ilha, é um país da África Austral e, portanto, os nossos casos acontecerão. Nós não temos ainda a dimensão de como se manifestará esta pandemia em Moçambique, mas sabemos que isso é iminente e também sabemos, sem querer repetir, que eventualmente já existirão indivíduos assintomáticos no nosso país. Portanto, o governo tem que se preparar para enfrentar esta crise e tem que se preparar em condições muito problemáticas, ou seja, o nosso governo e as estruturas governamentais, as estruturas do Estado moçambicano estão desprovidas de meios para enfrentar uma crise desta dimensão. Quando nós ouvimos os Estados Unidos a discutir 1 trilhão, eu nem sequer ainda fiz as contas em termos de zeros, o que é 1 trilhão de dólares para assistir a economia e as famílias americanas. Nós nem sequer ainda começamos a falar no nosso plano de mitigação económica e terá que haver necessariamente um plano de mitigação económica, como terá também que haver um plano do ponto de vista sanitário para a contenção do vírus. Então, este para mim quer-me parecer que é o dilema que vive o governo, ou seja, as medidas que foram anunciadas hoje, sexta-feira, que foram anunciadas também no último fim de semana, não correspondem àquilo que o governo deveria eventualmente decretar, decidir, mas correspondem àquilo que o governo pode decretar num determinado momento, tem a capacidade de decretar, porque sabe que outras medidas não as pode assumir, porque não tem essas capacidades, não tem esses... Por exemplo, o encerramento total das fronteiras. É uma medida muito extrema, muito complicada de tomar. Temos uma fronteira que é muito movimentada, que é esta de Ressano Garcia. Os dois países decidiram não encerrá-la. Então, a questão, Francisco, é que não só temos fronteiras muito porosas, mas também temos uma cultura enorme de laxismo. Logo nos primeiros momentos, quando este vírus eclodiu, nós dissemos que o problema, por exemplo, acontecerá no aeroporto, em que um oficial que está ali a controlar a temperatura dos viajantes e o controle da temperatura vale o que vale, a troco de meia dúzia de meticais, deixa passar esta pessoa com febre.
Por exemplo, uma das coisas que todos informalmente somos contactados, recebemos telefonemas, é a forma como são controladas as quarentenas voluntárias. Será que estas pessoas ficam mesmo em casa? Será que os funcionários da saúde fazem essas visitam visitas? estas pessoas diariamente, telefonam diariamente essas pessoas? Nós acompanhamos, por exemplo, na China, o famoso caso do treinador de futebol português em Yuan, que disse que todos os dias, 2 vezes ao dia, era visitado por oficiais. Ele não estava infectado, mas os oficiais chineses iam 2 vezes por dia à casa dele para ver se ele estava em quarentena ou não. Ou não. Ora, nós sabemos aqui que não temos essa capacidade. Mas, ainda hoje, me foi trazido um caso que ilustra claramente esta situação. Portanto, um cidadão vindo de um dos países europeus mais afetado por esta crise foi deixado passar sem qualquer inquérito. Ele, como ficou chocado com este laxismo, voltou atrás, inquiriu a senhora da saúde porque é que ele não tinha sido inquirido e quase, portanto, o potencial infectado obrigou a senhora da saúde a fazer-lhe o inquérito, o inquérito e também, em termos de informação, para tentar saber qual seria o tipo de aconselhamento e de medidas de que ele seria alvo, porque está entre aqueles... As medidas vão mudar segunda-feira, mas até agora há quarentena decretada para todos aqueles países cujo nível de infecções é problemático. Numa primeira fase definiu-se que seriam os países com mais de 100 casos. De 100 casos. Ora, nós sabemos estas nossas dificuldades e são essas nossas dificuldades que nos devem preocupar do ponto de vista do ponto de vista sanitário. Até onde podemos gerir e controlar este surto epidémico? Agora, por exemplo, o hospital da Polónia Caniço está a ser transformado já num hospital para o coronavírus. É uma das saídas, mas um dos grandes desafios, um dos grandes testes para Moçambique é o seu sistema já débil, o seu sistema de saúde. Exato. Porquê o Hospital de Polónia Caniço? Porque, numa primeira fase, se pensou que as estruturas criadas para lidar com a cólera seriam suficientes ou seriam as mais adequadas para lidar com este vírus, nomeadamente as tendas. E depois, e em função das experiências de outros países, chegou-se à conclusão que não era este o meio mais adequado, que eram precisos edifícios convencionais para acolher estes pacientes. Portanto, as próprias autoridades moçambicanas estão todos os dias a aprender com as experiências de outros países. Por exemplo, seria importantíssimo que Moçambique tivesse um banco de testes muito mais volumoso. Tanto quanto eu sei, o número de 2.000 testes não foi alterado. Está-se à espera a qualquer momento que este número seja multiplicado por vários milhares. Mais porquê? Porque se houver mais testes, as autoridades sanitárias poderão começar a fazer testes não só das pessoas de que se desconfia que estejam infectados, mas aquilo que se poderá definir como testes tentativa para eventualmente sinalizar exatamente os tais casos assintomáticos e para determinar numa determinada área geográfica se há uma contaminação, não há contaminação. Portanto, como é que está a situação epidemiológica
em cada parte do país, determinar grupos de risco. Por exemplo, num primeiro momento foi assumido que apenas os idosos eram o alvo. Este foi o caso da China, foi o caso da Coreia, foi o caso da Itália. Neste momento, por exemplo, nos Estados Unidos, o grupo dos 20 aos 45 anos é tão importante quanto o grupo dos 65 anos para a frente, 25% de infectados. A letalidade é diferente. Quando eu digo a letalidade é diferente, significa que morrem mais pessoas no grupo mais velho do que no grupo mais jovem, mas pelo menos a infecção está lá. Então, isto significa que há muitos dados que ainda não estão apurados. Outra coisa que também estamos seguros é que a vacina, que seria um dos elementos que nos poderia salvar desta situação, e vimos o ano passado como o facto de quase 1 milhão de vacinas distribuídas em Sofala preveniram uma catástrofe massiva em termos de cólera. A vacina para este vírus eventualmente estará disponível em 12 meses. Há outra linha de contenção do vírus, que é metodologias e protocolos de tratamento. Aí pode ser também uma linha de salvamento de pessoas, de cura de pessoas. Na China, os antirretrovirais funcionaram para um determinado grupo de população. Começa a haver indicações mais ou menos sólidas, inclusive vindas do CDC, que é esta estrutura norte-americana que faz o controle das epidemias, que eventualmente a cloroquina poderá ser uma linha de tratamento. Mas temos que ver também o problema de Moçambique. Malária é um problema terrível. Temos uma população que já me esqueci, nem sei se neste momento o Quarteno ou o Fencidar, que são as drogas mais usa-se utilizadas. Muito o Quarteno. Mas as outras linhas de tratamento foram descontinuadas exatamente porque o nosso corpo ganha habituação e sabemos que na época das chuvas é tradicional uma parte significativa da população moçambicana ter malária, mas é comum usar-se esta expressão que todos os moçambicanos têm malária no seu corpo. Ela está mais ou menos ativa. Eu não sou médico, não quero estar aqui a dar receitas sobre o assunto, mas é isso que me é explicado. Portanto, isto para dizer o seguinte, que a linha de tratamento da cloroquina num país como os Estados Unidos, que não tem praticamente malária, ou seja, os casos de malária são episódicos, é diferente de um país como Moçambique. Outro elemento de risco. Nós somos um dos países mais afetados do mundo com a pandemia do HIV-Sida. Ora, em termos genéricos e globais, os grupos de risco também são definidos pela situação ou pelo estado do nosso sistema de imunidades. Ou seja, uma pessoa que tem um sistema de imunidades muito mais vulnerável também será muito mais vulnerável. Portanto, sem passar nenhuma mensagem de pânico ou de alarmismo, mas devemos dizer com toda a franqueza que pessoas com tuberculose, com problemas cancerígenos, com problemas de HIV-Sida,
também são com problemas respiratórios, são também grupos de risco nesta pandemia que está a afetar todo Mas o também mundo. temos um outro problema, que é a própria organização dos nossos bairros, grandes aglomerados, problemas graves de saneamento. Será muito complicado adotar essas medidas sanitárias fáceis para o controle. Por exemplo, o presidente diz na sua comunicação que há um reforço das forças de defesa e segurança para a manutenção da própria ordem pública, mas a prevenção individual é que é essencial. Absolutamente. Eu ia, a esse nível, gostaria de começar com esta pressão que houve toda a semana para se mandarem as crianças das escolas para casa. Eu sei que a televisão nos entra dentro das nossas casas, mesmo nas casas pobres, há televisão, ao contrário daquilo que pensamos. As últimas estatísticas mostram, por exemplo, que aqui na zona de Grande Maputo há mais televisões que rádios, ou seja, a televisão é mais popular que um rádio. Portanto, as pessoas recebem as mensagens de todo o mundo, e acompanharam que em todo o mundo uma das primeiras medidas foi encerrar as escolas, porque as escolas são grandes aglomerados de crianças, portanto, de grupos que é mais difícil de controlar, e também, por exemplo, porque em Itália foram as crianças que passaram a infecção para os seus avós, porque as famílias, exatamente porque deixaram de ter esta rede de segurança que são os infantários, as creches, qual é a rede terciária? Os avós. Os avós são sempre aquele grupo da família que está predisposto E foi isso que matou mais a Lombardia. Exato. Pelo menos os dados assim o sugerem. Ou seja, não foram os idosos que contaminaram as crianças, foram as crianças que contaminaram os idosos, porque, infelizmente, os jovens têm mais defesas, têm um sistema de imunidades muito mais forte do que uma pessoa idosa. E também se deve dizer que a Itália, para o bem e para o mal, é o país que tem a população mais envelhecida de toda a Europa. Isto pode ser um atestado de competência do sistema de saúde italiano, que providenciou cuidados médicos a todo este grupo etário muito de grande longevidade, ou assegurando uma grande longevidade, mas agora, exatamente por ter esta faixa etária tão alargada, foi este o grupo mais abrangido. E como disseste, ontem o número de vítimas mortais em Itália infelizmente ultrapassou o número de vítimas da China, numa proporção que também é completamente arrasadora no sentido de que o nível de letalidade na China anda à volta dos 2%, significa que só 2% das pessoas infectadas faleceram. Na Itália, esse nível de letalidade é muito maior e está muito longe dos padrões verificados na China. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos a olhar para este tema. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos a olhar para este tema do Covid-19. Fernando Lima, ainda nas medidas tomadas hoje pelo governo, claramente para a semana o Parlamento vai ter de chancelar
formalmente um estado de emergência para tornar algumas dessas medidas obrigatórias. Por exemplo, a suspensão de eventos sociais com mais de 50 pessoas viola o direito de reunião e a quarentena domiciliária, se for obrigatória, viola a liberdade de circulação. Por exemplo, como forçar celebrações religiosas. Por exemplo, esta semana estamos para os cristãos uma importante festa. Vai ser importante também o Parlamento tornar isto obrigatório. Claramente, é assim. Também, ao longo da semana e em paralelo com a pressão para se fecharem as escolas, havia esta pressão, parece meio ridícula, de que o Parlamento não se deveria reunir. Ora, quem são as pessoas do Parlamento? As pessoas do Parlamento são os nossos representantes. Nós aqui os elegemos e, portanto, os parlamentares não foram eleitos para gozar de privilégios, foram eleitos para nos defenderem e para nos representarem em questões muito importantes. Como ainda esta semana disse o presidente Trump, e ele tem estado também na linha da frente a enfrentar uma série de críticas em relação à estratégia americana para combater o Covid-19. Os congressistas são pagos para representar o povo e, portanto, têm que estar lá no Congresso disponíveis para tomar as medidas de natureza legislativa e política que forem necessárias para o país. Então, os nossos parlamentares não só têm documentos importantes, que são instrumentos que guiam a ação do Estado no dia-a-dia, ou seja, por exemplo, neste momento estamos a funcionar sem orçamento de Estado. Já vamos no terceiro mês sem orçamento de Estado. Não há plano quinquenal mais. Inclusivamente, há uma série de dispositivos constitucionais que têm a ver com o plano quinquenal e com o orçamento, nomeadamente da aprovação e não a aprovação do orçamento e do plano quinquenal, que valida ou não valida o governo de iniciativa presidencial. Portanto, é necessário que o Parlamento se reúna e não temos que estar a olhar para se é possível 50 pessoas se reunirem ou se 50 pessoas violam as diretivas que foram dadas a nível presidencial. Costuma-se dizer que em tempo de guerra não se limpam as armas. Portanto, os puristas aqui teriam que discutir se deveria o Parlamento se reunir primeiro antes que o Presidente impusesse estas medidas limitativas das liberdades individuais dos cidadãos. Bem, eu penso que haverá eventualmente um consenso nacional de que quem dirige e quem tem esses poderes e de quem não deve abusar desses poderes tem também esta iniciativa de, naquilo que é razoável e naquilo que é bom para o país, decretar essas medidas de exceção. Dito isto, isso exatamente são medidas de exceção e têm cobertura constitucional. Portanto, devem ser chamados esses mecanismos constitucionais, esses mecanismos legais, para exatamente os conformar com aquilo que diz a Constituição, nomeadamente a declaração de um estado de emergência em função, e a emergência não tem necessariamente que abranger a limitação de todas as liberdades e garantias dos cidadãos, mas exatamente tocar naqueles elementos que são fundamentais para este caso específico do coronavírus. Portanto, estou certo, e se isto não acontecer, aí sim é matéria de grande interrogação, de que o Parlamento aprovará e acomodará
os mecanismos legais que conformam estas medidas de exceção anunciadas hoje e há uma semana atrás pelo Presidente da República. Outra medida foi a suspensão de emissão de vistos para Moçambique e o cancelamento dos já emitidos. Não seria um pouco mais fácil, Fernando Lima, deixar as pessoas virem e adotar medidas de controlo nas fronteiras? Por exemplo, temos investidores com grandes investimentos, temos os grandes investimentos lá em Cabo Delgado, há pessoas que querem circular, há pessoas que já marcaram os seus negócios dentro deste período. Como tratar esse tipo de questões? É uma questão importante. De qualquer forma, estou seguro, e isto não está a acontecer apenas em Moçambique, está a acontecer em todos os países. Há situações que terão que ser vistas caso a caso. Caso a caso. Isto para dar um exemplo. Estou seguro de que alguém a equipa que está a dirigir um projeto importante, crucial para Moçambique, fazendo os testes, sendo mais fácil, porque se tratam de pessoas de um determinado nível de capacidade de decisão, de gestão, e, portanto, mais fácil de se controlar, de se conseguirem compromissos em relação às medidas de restrição adotadas em Moçambique, que é possível também abrir essas exceções em termos de entradas em Moçambique. E aqui, portanto, o que é que o país fez? O país e todos os países estão sobre esta grande pressão. Eu não sei se lhe vou chamar de nacionalista, chauvinista ou quase xenófobo. Ou seja, quando há uma crise, a tendência é vamos nos fechar, não vamos deixar entrar ninguém. Ou seja, o problema nunca somos nós, são sempre os outros que trazem os problemas. Abordemos seriamente e friamente a questão do coronavírus. É verdade que este problema eclodiu na China, mas também é verdade que as infecções em termos mundiais não é que temos a comunidade chinesa a circular por todo o mundo a infectar pessoas. Antes, pelo contrário, têm sido, no geral, pessoas, sobretudo da Europa, que têm trazido, porque têm mais capacidade de circulação, mais meios, fazem mais turismo, que têm trazido a infecção a outras paragens geográficas. E, portanto, é injusto dizer que é a China e que são os cidadãos chineses que estão a infectar todo o mundo. Por exemplo, eu acho contraproducente que Donald Trump não fale de coronavírus, chama-lhe Chinese Chinese virus e epidemia chinesa, portanto, dando esta conotação xenófoba a uma doença, a uma pandemia mundial. Claro que os americanos, ou o governo americano, defende-se porque diz que os chineses acusaram o exército americano de ter criado laboratorialmente este vírus. Eu acho que não há nenhuma evidência que isto tenha acontecido, e isto está na base de ficção e destes filmes catástrofe que estamos habituados a acompanhar e habitualmente também produzidos por estúdios cinematográficos americanos. Mas, voltando à questão dos vistos e das fronteiras, o governo tem, quanto a mim, agido equilibradamente, porque sabe que tem que ser, não pode fazer o fecho total das suas fronteiras, a começar por as situações de porosidade de fronteiras, do tráfico diário de populações dos dois lados da nossa fronteira, portanto, pessoas que não sabem, que não fazem essa diferenciação, sou malauiano,
sou moçambicano, sou zimbabiano, sou zambiano. Sou zambiano, para além de depois dos casos mais formais. Mas, em última análise, também tem este elemento de não cairmos nestes primarismos chauvinistas, que é de, com determinadas medidas, darmos a sensação de que este é um problema dos outros, não é um nosso problema. Ou seja, se há uma mensagem que os governos tentam passar, a própria OMS tenta passar, é que este é um momento de grande solidariedade, de grande entreajuda. E vimos essa grande solidariedade na África do Sul quando Julius Malema apareceu lado a lado com o Cyril Ramaphosa. Absolutamente. Vimos na Itália, é a segunda grande equipa chinesa que ainda está a braços com problemas decorrentes da epidemia, que já mandou os seus técnicos para a Itália, mandou aviões carregados de equipamento para acudir à situação de Itália, e Itália é o caso mais visível. Sabemos que aviões de todo o mundo estão a voar para a China e a abastecer-se na China de coisas tão básicas como máscaras, como fatos de proteção, como luvas de borracha, porque um dos grupos que está a ser mais afetado ou mais inflamado pelo vírus são precisamente os trabalhadores da saúde, que não têm meios de proteção suficiente e, portanto, ao lidar com pessoas infectadas, ficam eles também infectados. Muito bem, Fernando Lima, este é o tema que vai continuar a nos acompanhar nos próximos programas, mas para já vamos comentar sobre a queda da ponte Rio Umbeluzi, a chamada ponte de Campoane. Já há conclusões do inquérito a este colapso dessa sessão da conduta adutora que ocorreu a 7 de fevereiro passado. A investigação apontou a falta de manutenção e o mau estado de conservação como principais causas desse desabamento. São conclusões que até já avançávamos aqui neste programa. Absolutamente, ou seja, e é lamentável, ou seja, quer para o caso da ponte de Montepuez, quer para o caso da estrutura de suporte das condutas de Campoane, a questão da manutenção foi uma questão fundamental. Aqui devo fazer um parênteses que me parece importante. Acho que é de saudar o Ministério das Obras Públicas, o próprio Ministro das Obras Públicas, que se empenhou pessoalmente para que estes inquéritos não ficassem nas gavetas. Isto é um elemento extremamente importante, ou seja, transparência e ganhar confiança junto da opinião pública. Um dos problemas que estamos a enfrentar na epidemia do Covid-19 e da onda de boatos e da fonte paralela que são as redes sociais em relação ao Covid-19 é que há uma desinformação e uma grande desconfiança se o governo está a esconder casos, tem um sítio especial onde há casos. Ora, isto reflete uma falta de confiança em relação às estruturas oficiais. Ora, o Ministério das Obras Públicas, ao divulgar estes relatórios, acho que é muito importante e marca uma posição de ruptura em relação a uma prática sistemática de ocultação em relação àquilo que acontece na função pública, no Estado, no governo, porque se tenta sempre ocultar. Por exemplo, esta semana há um jornal que disse que vai ser processado porque divulgou um acordo de cooperação entre as petrolíferas e as forças de segurança moçambicana. Eu penso que não há nenhum problema de se saber que as petrolíferas estão a apoiar a segurança na área onde estão a operar. Se o Estado moçambicano é um Estado débil, tem problemas de finanças graves, temos problemas também graves de segurança na área,
é normal, é compreensível que essas mesmas companhias petrolíferas ajudem, financiem, mas não é uma ajuda grátis, não é uma ajuda grátis, porque no fim do dia os custos de segurança são colocados nos custos do projeto. Serão colocados nos custos do projeto. Portanto, aqui ninguém é amigo de ninguém. Os números vão falar mais alto no fim, mas por causa de se convencionar que as questões em matéria de segurança são segredo de Estado, são confidenciais, criou-se este bicho de 7 cabeças em relação a este acordo. Portanto, é importante que tenha havido estes comunicados, mas é muito lamentável. E a nossa prática de secretismo é tal que há um jornal que veio a dizer que a queda da ponte de Monte Pês foi por causas naturais. Foi a comissão de inquérito que disse. Foi por causas naturais. Bem, mas as causas naturais, depois de ficarem vulneráveis, os pilares que suportam a ponte. Ora, os pilares que suportam a ponte, tal como já foi feito na ponte sobre Tete, podem ser reforçados, há uma panóplia de soluções técnicas que combatem essa erosão nos pilares. Então, o que isso significa que não havia lá um plano de manutenção consistente. Por exemplo, estes resultados, as conclusões da Comissão de Inquérito sobre a ponte de Compane diz claramente que a questão da falta de manutenção foi considerado um assunto muito grave. Gravíssimo, ou seja, quando praticamente não há redundâncias em relação ao abastecimento do principal centro urbano de Moçambique. Num local a poucos quilómetros do centro da cidade, num local que é possível deslocar quase um carro sem tração às 4 rodas. Acho que é uma grande negligência, um grande laxismo não se fazer uma fiscalização periódica e também manutenção periódica dessas infraestruturas. Agora ficamos à espera daquilo que vai acontecer no Sábia, porque há outra ponte que caiu. E aqui parece-me que não é um problema de manutenção, uma vez que era uma nova infraestrutura, e quando eu digo uma nova infraestrutura não estou a falar da ponte, estou a falar da instalação das condutas. Quer-me parecer que houve cálculos que não foram corretamente feitos e por isso é que determinaram a queda deste empreendimento. De qualquer forma, o empreendimento está sob garantia. Em última análise, é a responsabilidade do empreiteiro repor os danos causados, mas isto não invalida que o público saiba o que se passou na ponte sobre o Incomate, na ponte que traz as condutas de água da barragem da Curumana para o sistema de abastecimento de água potável também à zona de Grande Maputo. E também o público está à espera, sobretudo na parte que tem que ver com a responsabilização, porque também é comum que a culpa morre solteira e ninguém responda criminalmente sobretudo sobre essa questão. Absolutamente. Esta também é uma parte importante, porque certamente que nestas instituições, e sobretudo quando se trata de infraestruturas, de certeza que há situações protocoladas em relação à fiscalização e à manutenção periódica de infraestruturas, e, portanto, não podemos todos
desatar a chorar e pôr as mãos na cabeça. Há, sobretudo, que responsabilizar, porque ao responsabilizarmos, eventualmente, estamos a prevenir que erros idênticos não se repitam nesta instituição e, por complementaridade, noutras instituições do Estado. Vamos olhar também um tema que tem a ver com as dívidas ocultas. É o governo a contestar a validade da garantia que foi dada à VTB, isto em relação ao empréstimo de 535 milhões de dólares dado à MAME. Há uma disputa. O governo contesta esta validade. A VTB pretende que a justiça britânica considere válida esta garantia e obrigue o Estado moçambicano a pagar. Mas esta disputa, Fernando Lima, constituiu uma surpresa depois de sinais de reaproximação entre Moscou e Maputo. É muito estranho, sim. E isto sugere que há elementos que nós não conhecemos na profundidade. O governo de Moçambique resolveu dar um tratamento específico para cada um dos empréstimos, em relação a Proíndicos, em relação aos títulos obrigacionistas da Ematum e em relação ao outro empréstimo com outra entidade, neste caso um banco russo e um banco russo com capital estatal. E nos contornos de que nos foi dado a entender, procurava-se aquilo que podemos chamar uma solução política para este caso. Solução política no sentido de que qualquer compromisso de natureza financeira, e é importante sublinhar que a Rússia não é nenhum país socialista, é um país capitalista, de capitalismo selvagem, quase do salve-se quem puder, mas, portanto, procurando, o Estado moçambicano, procurando aqui uma rede de proteção garantida pelo governo. Aqui faço um parênteses. Quer-me parecer, por exemplo, a dívida da guerra entre a extinta União Soviética e o Estado moçambicano ainda não foi completamente ultrapassada, exatamente porque a Rússia, como herdeira da União Soviética, acha que Moçambique tem que pagar as despesas feitas na compra de material de guerra soviético. Uma parte deste problema já foi solucionado, transformando a dívida em direitos económicos sobre Moçambique, mas acho que ainda não está totalmente ultrapassado. E, portanto, aqui quer-me parecer que, mais uma vez, aquilo que está a falhar é que as tais garantias políticas, o suporte político não está a funcionar e, portanto, o banco, como qualquer entidade internacional, achou por bem acionar mecanismos legais contra o Estado moçambicano por incumprimento no pagamento da dívida. Aquilo que podemos dizer é que, a fazer fé por aquilo que foram as discussões havidas o ano passado em Moscou e em Sochi em relação à dívida do VTB, que isto pode voltar eventualmente aos carris da política, mas para já temos um caso legal em que a Procuradoria terá que esgrimir os seus argumentos e quer-me parecer que a Procuradoria da República tem argumentos válidos, os mesmos argumentos, aliás, que está e irá utilizar contra o Credit Suisse em relação à forma aligeirada, para não empregar ou outros termos mais duros e pesados, como
créditos deste volume foram liberalmente concedidos a um dos países mais pobres do mundo. E fechamos a missão do FMI a dia visita a Moçambique, já tinha que estar cá nesta segunda semana de março, mais uma vez o Covid-19. Mais uma vez Covid-19 e muito problemático para Moçambique. O FMI não é que vai trazer uma caixa do tesouro e fazê-la chegar aos cofres do Banco de Moçambique, mas uma orientação do FMI no sentido de normalizar as relações com Moçambique é um indicador extremamente importante para a normalização das relações de cooperação de Moçambique com uma parte dos seus doadores. E, portanto, não havendo a possibilidade de se avançar com este acordo com a FMI, isto torna também mais difícil o entendimento com outros países e também dentro desta conjuntura problemática em que cada país e em cada parte do mundo está a braços com este drama terrível que é o Covid-19. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde o nosso tema principal foi o Covid-19, sobretudo as novas medidas governamentais anunciadas esta tarde pelo Presidente da República. Comentamos também sobre o inquérito da queda do colapso da chamada ponte de Campoane. Comentamos sobre o facto de o governo contestar em tribunal a validade da garantia da VTB, o empréstimo foi dado à MAME, e fechamos com o assunto de que o FMI adiou a sua visita a Moçambique por causa do Covid-19. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.